Você já se perguntou como lidar com a tristeza sem que ela seja notada em um mundo onde a pressão para aparentar felicidade é constante? O estoicismo emerge como um farol de sabedoria. No vídeo de hoje, vou mostrar uma série de lições valiosas, cuidadosamente selecionadas para superar os momentos mais sombrios, deixando de lado de uma vez por todas a tristeza e a pena que te envolvem dia após dia. Se é a sua primeira vez no canal, peço seu apoio se inscrevendo e curtindo o vídeo para que eu possa continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Estas palavras estão destinadas a ser um consolo para a alma, um lembrete de que a adversidade é efêmera e que a força reside em seu interior. Seja você esteja passando por uma crise pessoal, enfrentando perdas ou simplesmente precise de um impulso de ânimo na sua vida, estas lições estão aqui para te proporcionar apoio, motivação e esperança. Vamos começar? 1. A origem da melancolia. A tristeza, uma palavra simples que, no entanto, encerra um mar de emoções complexas e profundas. Lembro-me da primeira vez que a tristeza se instalou no meu peito como uma pedra pesada. Era um dia cinzento, um daqueles em que o céu parece estar de luto. Tinha recebido uma notícia devastadora e senti como uma sombra escura se apoderava do meu ânimo. Desde então, comecei a entender e a lidar com essa emoção sem que se notasse, porque às vezes a vida exige que sigamos em frente com um sorriso. A tristeza tem uma origem tão diversa quanto as estrelas no céu. Pode surgir de uma perda, uma decepção, ou até mesmo de uma mudança em nossa vida que não conseguimos aceitar. Para mim, a tristeza mais profunda veio com a perda de um ente querido. Senti como se o mundo tivesse parado, como se cada dia fosse uma luta para encontrar um pouco de luz em meio a tanta escuridão. E nesses momentos, compreender o que realmente é a tristeza se torna crucial. O que é a tristeza? É uma resposta emocional a situações que percebemos como negativas. É aquela sensação de vazio, de desânimo, de querer se esconder do mundo. Mas a tristeza é nossa inimiga? Não necessariamente. As emoções, todas elas, desempenham um papel vital em nossa vida. Elas nos conectam com nossa humanidade, nos lembram que estamos vivos e que sentimos. As emoções nos guiam, nos ensinam e às vezes nos desafiam. O estoicismo, uma filosofia que sempre me fascinou, aborda a tristeza de uma maneira muito particular. Os estoicos acreditam que as emoções são o resultado dos nossos julgamentos e percepções sobre o mundo. Epicteto, um filósofo estoico, dizia: "Não são as coisas que nos acontecem que nos fazem sofrer, mas o que pensamos sobre elas." Esta citação ressoou profundamente em mim. Comecei a entender que, embora não pudesse mudar certas situações, podia mudar minha forma de percebê-las e reagir a elas. Reconhecer os sinais da tristeza é o primeiro passo para manejá-la. Percebi que a tristeza nem sempre se manifesta com lágrimas. Às vezes é aquela falta de energia, aquela apatia em relação às coisas que antes me apaixonavam. Notei que minha tristeza se refletia na minha forma de falar, nos meus movimentos, na minha falta de apetite. Uma vez que reconheci esses sinais, pude começar a trabalhar neles. Aceitar a tristeza como parte da experiência humana foi uma revelação. Em vez de lutar contra ela, comecei a vê-la como uma companheira na minha jornada. A tristeza me ensinou a importância da empatia, da compaixão comigo mesmo e com os outros. Aprendi a me dar tempo para curar, a permitir-me sentir sem me julgar por isso. E como manejo a tristeza sem que se note? Comecei a desenvolver pequenos rituais que me ajudavam a manter uma fachada de normalidade enquanto trabalhava nas minhas emoções internamente. Por exemplo, todas as manhãs dedicava alguns minutos à meditação, a me concentrar na minha respiração e a me lembrar que, embora estivesse triste, tinha a força para seguir em frente. No trabalho, focava nas minhas tarefas com mais determinação do que nunca, encontrando na rotina uma forma de distração e às vezes de consolo. Às vezes, quando a tristeza era demais, permitia-me momentos de vulnerabilidade, mas sempre em privado. Chorar no chuveiro, escrever no meu diário, conversar com um amigo de confiança, tudo isso me ajudava a liberar essa carga emocional sem mostrá-la ao mundo exterior. A vida me ensinou que a tristeza é inevitável, mas também que não é eterna. Ao aceitar e lidar com a tristeza, encontrei uma nova apreciação pelos momentos de alegria e paz. E toda vez que a tristeza volta, lembro-me das palavras de Marco Aurélio: "A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos." Assim, continuo minha jornada sabendo que cada emoção, incluindo a tristeza,
É uma parte valiosa da experiência humana. Manejar a tristeza sem que se note não significa ignorá-la ou reprimi-la, mas entendê-la, aceitá-la e trabalhar com ela de uma maneira que nos permita seguir em frente com dignidade e força. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse artestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. 2. A visualização positiva. A tristeza é uma sombra silenciosa que se arrasta atrás de nós, perceptível para o olho alheio, mas palpável no mais profundo do nosso ser. Ao longo da minha vida, aprendi a manejar essa emoção sem que se notasse, utilizando a visualização positiva como minha arma secreta. Quero compartilhar contigo como integrei essa poderosa ferramenta no meu dia a dia, e como você também pode usá-la para vencer a tristeza e projetar um futuro mais otimista. Comecei a experimentar com a visualização positiva em um momento da minha vida em que a tristeza parecia ser minha companheira constante. Na primeira vez que tentei criar imagens mentais de bem-estar e alegria, me senti cético. Como poderia uma simples imagem na minha mente mudar minha realidade emocional? No entanto, comprometi-me a tentar. Sentei-me em um lugar tranquilo, fechei os olhos e me imaginei em um lugar que sempre me trouxe paz. Uma praia tranquila ao amanhecer. Senti a areia morna sob meus pés e o som relaxante das ondas acariciando a orla. Quanto mais me aprofundava nessa visualização, mais real ela se tornava. Podia quase sentir o cheiro do sal do mar e a brisa no meu rosto. Essa prática de criar imagens mentais de bem-estar e alegria não só me proporcionou momentos de paz, mas também começou a transformar meu estado emocional. Percebi que podia usar a visualização como uma ferramenta de transformação, não só para momentos de calma, mas também para situações cotidianas que me causavam estresse ou tristeza. Antes de enfrentar uma reunião difícil no trabalho, visualizava o encontro acontecendo de maneira harmoniosa e bem-sucedida. Imaginava-me respondendo com confiança e segurança, e essa imagem mental me proporcionava a tranquilidade necessária. Manifestar a realidade desejada através da mente pode soar como uma ideia tirada de um conto de fadas, mas comprovei sua eficácia repetidamente. Um dia estava atravessando uma fase particularmente complicada na minha vida pessoal. Sentia-me sobrecarregado e desesperançado. Decidi dedicar alguns minutos todas as manhãs para visualizar minha vida ideal, uma vida cheia de alegria, sucesso e relacionamentos significativos. No início, essas imagens pareciam distantes e quase inatingíveis, mas com o tempo comecei a notar pequenas mudanças. Minha atitude se tornou mais positiva, e comecei a tomar decisões que me aproximavam daquela realidade que havia visualizado. A frase estoica, "A mente é a artista da nossa felicidade", de Marco Aurélio, ressoava na minha mente. A visualização positiva me ajudou a vencer a tristeza, projetando um futuro otimista. Sempre que me sentia abatido, lembrava-me da visão de um futuro brilhante e promissor. Isso não só me deu esperança, mas também me motivou a seguir em frente, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Um exemplo concreto disso foi quando perdi meu emprego. Em vez de me afundar na desesperação, visualizei-me encontrando um trabalho ainda melhor, em um ambiente onde pudesse crescer e me desenvolver. Essa visão me impulsionou a continuar buscando e, finalmente, encontrei uma oportunidade que superou minhas expectativas. Integrar a visualização positiva na vida cotidiana tem sido uma jornada transformadora. Não se trata de viver em uma fantasia, mas de usar o poder da mente para influenciar nossa realidade de maneira tangível. Agora, todas as manhãs, dedico alguns minutos para visualizar como quero que meu dia se desenrole. Vejo-me enfrentando desafios com coragem, desfrutando de momentos de alegria e sendo produtivo no meu trabalho. Essa prática diária mudou minha perspectiva e melhorou significativamente meu bem-estar emocional. Convido você a experimentar a visualização positiva. Feche os olhos e crie uma imagem mental de um momento ou lugar que lhe traga felicidade. Faça isso com a maior quantidade de detalhes possível: as cores, os sons, os cheiros. Se estiver enfrentando um desafio, imagine-se superando-o com sucesso. Integre essa prática na sua rotina diária e observe como seu estado emocional começa a melhorar. Como dizia Epicteto, a calma interna é o maior triunfo da alma. A visualização positiva me ensinou que podemos mudar nossas opiniões e, com elas, nossa realidade emocional. 3. A força do propósito e da paixão.
Era um dia cinzento e chuvoso, daqueles em que parece que o céu reflete exatamente como você se sente por dentro. Eu me sentia preso em uma teia de pensamentos sombrios e pesados. Mas algo dentro de mim me lembrou que, embora a dor e a tristeza sejam inevitáveis, permitir que definam minha vida não é. Então comecei a buscar meu propósito, aquela força silenciosa que te impulsiona a seguir em frente, apesar das tempestades emocionais. Percebi que, para manejar a tristeza sem que se notasse, precisava encontrar um propósito maior que meus próprios problemas. Comecei a me perguntar o que realmente me apaixona, o que me faz sentir vivo. Uma citação de Marco Aurélio veio à mente. A verdadeira força está em saber para onde você vai, não na velocidade com que chega. Decidi mudar meu foco. Em vez de me concentrar no que me faltava, comecei a pensar no que podia oferecer ao mundo. Descobri que quando você se envolve em algo que ama, é como se o tempo parasse. No meu caso, sempre fui apaixonado pela música. Assim, sempre que a tristeza ameaçava me dominar, eu me refugiava na minha guitarra. Sentia como cada nota tocada, cada acorde, tinha o poder de transformar minha dor em algo belo. Lembro-me de uma tarde particularmente difícil, em que passei horas tocando, e ao final do dia, embora o problema ainda estivesse lá, eu me sentia mais leve, mais conectado com minha essência. A vida nem sempre é um mar de rosas, e aprendi que as experiências difíceis podem ser nossos mestres mais valiosos. Veio à mente um provérbio estoico: a adversidade revela o verdadeiro caráter. Comecei a ver cada desafio como uma oportunidade para crescer. Por exemplo, quando perdi um ente querido, em vez de me afundar na dor, perguntei-me o que poderia aprender com essa perda. Descobri que o amor e as memórias são eternos e que minha missão era honrar sua vida vivendo a minha com propósito e paixão. O propósito se tornou meu farol em tempos de escuridão. Comecei a definir metas que me mantinham focado e motivado. Participei de projetos comunitários, ajudei outras pessoas a encontrar seu caminho e, no processo, encontrei mais clareza no meu. Lembro-me de um projeto em particular: ensinar música a crianças em situação vulnerável. Ver a alegria em seus olhos me deu uma nova perspectiva. Minha tristeza se transformava em uma força que me impulsionava a fazer a diferença na vida dos outros. Entendi que todos temos uma chama interior. Uma pequena luz que, se cuidarmos, pode acender a alegria mesmo nos momentos mais sombrios. Para mim, essa chama era a combinação da minha paixão pela música e meu desejo de ajudar os outros. Sempre que a tristeza tentava me dominar, eu me conectava com essa chama. Lembrava-me de que tinha um propósito, que cada dia era uma oportunidade para fazer algo significativo. Assim é como manejo a tristeza sem que se note. Não é que a ignore ou a negue, mas escolho me concentrar no que me dá força e alegria. Encontro refúgio em minhas paixões e propósitos, transformando minha dor em algo positivo. Como dizia Sêneca, enquanto viver, continue aprendendo a viver. Aprender a viver é uma jornada constante, e embora a tristeza faça parte dela, não precisa nos definir. 4. A prática do desapego emocional. Quando penso em como manejo a tristeza sem que se note, lembro-me da prática do desapego emocional. Na minha vida, aprendi a desenvolver uma atitude de desapego que me permite seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. Deixe-me contar como faço isso e como você também pode aprender a fazê-lo. Primeiro, desenvolver uma atitude de desapego é crucial. Lembro-me de quando enfrentei uma separação devastadora. Sentia que o mundo desmoronava ao meu redor. Mas em vez de sucumbir à tristeza, decidi praticar o desapego emocional. Repeti a mim mesmo uma citação de Epicteto: o verdadeiro controle está em não deixar-se controlar por nada. Me obriguei a ver a situação de uma perspectiva diferente. Em vez de me concentrar no que havia perdido, foquei no que ainda tinha e no que podia aprender com essa experiência. A importância de soltar o controle foi outra lição vital. Eu costumava ser um perfeccionista, querendo controlar cada aspecto da minha vida. No entanto, a vida me ensinou, muitas vezes de maneira dolorosa, que nem tudo está sob meu controle. Me lembro de uma vez em que um projeto importante no trabalho fracassou. Apesar dos meus melhores esforços, senti-me impotente e triste. Contudo, ao aceitar que não podia controlar todas as variáveis, libertei-me de uma carga enorme. Parei de lutar contra a corrente e encontrei paz na aceitação. Repeti a mim mesmo: faça o melhor que puder com o que tem e deixe o resto ao destino.
Cultivar a indiferença emocional não significa tornar-se insensível, mas aprender a não reagir de maneira exagerada aos eventos externos. Uma vez recebi uma crítica muito dura de um colega. Em vez de deixar que isso me afetasse profundamente, decidi adotar uma postura de indiferença emocional. Ouvi, agradeci pelos comentários e segui em frente. Não é que não me importasse, mas não permiti que aquela crítica definisse meu valor ou meu estado de ânimo. Separar a emoção da ação foi outra estratégia que adotei. Em situações de alta carga emocional, como quando discutia com um ente querido, me ensinava a fazer uma pausa antes de responder. Em vez de reagir impulsivamente, tomava um momento para respirar e refletir sobre minhas emoções. Perguntava-me: essa emoção está ajudando ou prejudicando a situação? Isso me permitia agir com mais clareza e menos reatividade, o que muitas vezes desarmava a tristeza. Finalmente encontrei paz na aceitação do que não se pode mudar. Há alguns anos perdi um amigo próximo em um acidente. A tristeza foi esmagadora, mas lembrei-me dos ensinamentos estoicos que havia adotado. Repeti a mim mesmo uma e outra vez: aceite o que não pode mudar. Esse mantra se tornou meu refúgio. Em vez de resistir à realidade, a aceitei. Não foi fácil, mas ao aceitar a situação, encontrei uma paz interior que me permitiu seguir em frente com minha vida. Através dessas práticas, aprendi a manejar a tristeza sem que se note. Não é que a tristeza desapareça, mas ela se torna uma companheira silenciosa, uma que não dita minhas ações nem define minha vida. Incentivo você a experimentar essas estratégias em sua própria vida. Desenvolva uma atitude de desapego, solte o controle, cultive a indiferença emocional, separe a emoção da ação e encontre paz na aceitação. Lembre-se sempre das palavras de Marco Aurélio: a serenidade não é estar a salvo da tempestade, mas encontrar paz em meio a ela. Assim, através do desapego emocional, encontrei uma forma de enfrentar a tristeza sem que ela domine minha existência. E você também pode fazê-lo. 5. Seja um novo você. Quando a tristeza se infiltra pelas frestas da minha alma, eu paro um momento e respiro profundamente. Não é que eu negue a tristeza, mas eu a abraço, a reconheço e a transformo. Sei que cada momento de tristeza é uma oportunidade para renascer, para ser um novo eu. Pense em um rio que muda de curso após uma tempestade. Assim é minha vida quando integro as lições do estoicismo. O estoicismo, com sua sabedoria ancestral, me mostrou como manejar a tristeza sem que se note. Imagine que a tristeza é uma pesada capa que carrego nos ombros. Em vez de arrastá-la, aprendi a convertê-la em uma capa quase imperceptível. Não é que desapareça, mas já não pesa tanto. Celebrar o poder transformador do estoicismo é o primeiro passo. Cada dia encontro em suas lições uma bússola que me guia para uma existência mais serena e plena. Integrar os ensinamentos estoicos na vida cotidiana tem sido uma jornada de descoberta. Lembro-me de uma vez, após uma decepção amorosa, senti que meu mundo estava desmoronando. Mas me agarrei à ideia de Epicteto. A tristeza, como a névoa, se dissipa quando encontramos a luz em nosso interior. Entendi que a dor não vinha do rejeição, mas da minha percepção dela. Mudei meu foco e, em vez de me afundar na tristeza, comecei a ver essa experiência como uma lição. Cada dia, ao me levantar, repito para mim mesmo que tenho o poder de controlar minhas reações. Essa prática diária me deu uma nova perspectiva e uma maior fortaleza emocional. Abraçar a tristeza como uma oportunidade de crescimento tem sido uma das lições mais poderosas que recebi. Antes, via a tristeza como um inimigo a ser vencido. Agora, a vejo como uma professora. A última vez que perdi um ente querido, em vez de esconder minha dor, eu me permiti senti-la profundamente. Chorei, mas não me deixei levar pela desesperação. Lembrei-me das palavras de Sêneca: a adversidade é ocasião de virtude. Compreendi que minha tristeza era uma oportunidade para aprofundar minha humanidade, para me conectar com os outros a partir de um lugar de autenticidade e compaixão. Caminhar com passo firme em direção à serenidade interior é uma prática diária. Imagine um mar em calma, mesmo no meio de uma tempestade. Essa é a serenidade que busco. Cada manhã, medito e reflito sobre as lições estoicas. Penso em Marco Aurélio e sua ideia de que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Me esforço para manter pensamentos claros e positivos, mesmo quando as coisas não vão como desejo.
No trabalho, quando enfrento um problema, em vez de reagir impulsivamente, paro, respiro e ajo com calma e determinação. Empreender a jornada para uma vida mais plena e autêntica é um caminho contínuo. Não se trata de alcançar uma meta final, mas de desfrutar cada passo do caminho. Me lembro de um dia em particular, quando tudo parecia dar errado. Perdi um projeto importante e senti que meu esforço não era valorizado. Em vez de me deixar abater, lembrei-me da importância de viver de acordo com meus valores e princípios. Repeti para mim mesmo que a integridade e a autenticidade são mais importantes do que o reconhecimento externo. Aprendi a celebrar minhas pequenas vitórias diárias, a ser grato por cada lição que a vida me oferece e a seguir sempre em frente com a cabeça erguida e o coração em paz. A você que também enfrenta suas próprias tristezas, digo: abrace suas emoções, aprenda com elas e siga adiante com coragem e determinação. O estoicismo não promete uma vida sem dor, mas sim uma vida com significado e propósito. Como disse Marco Aurélio, a verdadeira felicidade é desfrutar do presente sem a dependência ansiosa do futuro. Viva cada momento plenamente e permita que cada experiência, até mesmo a tristeza, te transforme em uma versão mais forte e autêntica de si mesmo. 6. A importância do autocuidado. Naqueles dias em que a tristeza parecia envolver-me como uma névoa densa e sufocante, descobri que a melhor maneira de manejá-la sem que se notasse era através do autocuidado. No início pode soar simples, mas implicou uma jornada profunda e pessoal de autorreflexão e mudanças significativas em minha vida diária. Lembro-me de uma manhã em particular, quando me levantei sentindo-me mais pesado do que o habitual, não no corpo, mas na alma. Me olhei no espelho e disse a mim mesmo: hoje cuido de você. Decidi começar pelo mais básico: meu bem-estar físico. Incorporar pequenos ajustes na minha rotina diária foi o primeiro passo. Comecei a priorizar o bem-estar físico, o que implicava tomar decisões conscientes sobre como tratava meu corpo. Me inscrevi em uma academia, e embora no início fosse difícil encontrar motivação, pouco a pouco comecei a notar os benefícios. Não se tratava apenas de perder peso ou ganhar músculo, mas de como meu estado de ânimo melhorava após uma boa sessão de exercícios. Cada gota de suor era uma pequena vitória contra a tristeza. Ao mesmo tempo, comecei a prestar atenção ao que comia. Sempre subestimei o poder de uma boa alimentação até perceber como certos alimentos afetavam meu estado de ânimo. Reduzi o consumo de alimentos processados e açúcares refinados, incorporando mais frutas, verduras e proteínas magras na minha dieta. Os efeitos foram notáveis. Lembro-me de um dia específico, após uma semana de alimentação saudável e exercícios regulares, quando me senti notavelmente mais leve e com a mente mais clara. Percebi que não se tratava apenas de cuidar do meu corpo, mas também da minha mente. Outra área crucial foi o sono. Durante muito tempo subestimei a importância de uma boa noite de descanso. Mas você sabia que a falta de sono pode exacerbar sentimentos de tristeza e ansiedade? Decidi que era hora de fazer do sono uma prioridade. Implementei uma rotina noturna rigorosa. Desligava todos os dispositivos eletrônicos 1 hora antes de dormir, lia um livro tranquilo e evitava cafeína à tarde. No começo foi difícil quebrar o hábito de checar o telefone antes de dormir, mas logo notei uma melhora significativa no meu estado de ânimo durante o dia. O descanso adequado tornou-se uma das minhas ferramentas mais poderosas para combater a tristeza. Além do cuidado físico, entendi que precisava olhar para dentro. A autorreflexão tornou-se uma prática diária. Todas as noites dedicava alguns minutos para escrever em um diário, refletindo sobre minhas emoções e os eventos do dia. Esta prática não só me ajudava a liberar o que carregava dentro, mas também me permitia identificar padrões e compreender melhor meus próprios sentimentos. Lembro-me de uma citação de Marco Aurélio que dizia: a paz não se encontra ao evitar a tempestade, mas ao aprender a dançar na chuva. Esta frase tornou-se meu mantra. Comecei a trabalhar na minha resposta emocional às situações, aprendendo a aceitar meus sentimentos sem me julgar e sem permitir que dominassem minha vida. Com o tempo, construí uma rotina sólida de autocuidado que fortaleceu minha resiliência. Cada dia começava com uma breve meditação, centrando minha mente e preparando meu espírito para o que viria. Ao longo do dia fazia pausas regulares para respirar profundamente e reconectar-me comigo mesmo. Incorporei atividades que desfrutava e que nutriam minha alma, como leitura, música e passeios ao ar livre.
Este enfoque integral do autocuidado tornou-se minha âncora, permitindo-me enfrentar a tristeza com uma mente clara e um coração forte. Aprender a manejar a tristeza sem que se note não foi uma questão de esconder meus sentimentos, mas de cuidar de mim o suficiente para que esses sentimentos não me definissem. Através do autocuidado, da alimentação consciente, do exercício, do sono adequado e da autorreflexão, encontrei uma forma de manter meu equilíbrio emocional e seguir em frente com resiliência. Como dizia Sêneca, a paz não é a ausência de problemas, mas a presença de recursos internos para enfrentá-los. E eu escolhi cultivar esses recursos internos para fortalecer meu bem-estar e minha paz interior. 7. O presente momento. O sol mal despontava no horizonte quando me encontrei sentado na beira da cama, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Não é fácil lidar com a tristeza, especialmente quando ela se torna uma visitante frequente. Mas com o tempo aprendi a camuflá-la, a manejá-la sem que se note. Como? Através da arte de viver no aqui e agora. Praticar mindfulness tem sido meu salva-vidas. Todas as manhãs, antes que os pensamentos do dia me invadam, tiro um momento para respirar profundamente e sentir o ar entrar e sair dos meus pulmões. É um ato simples, mas poderoso. Isso me ajuda a me centrar, a estar presente. E assim, enquanto preparo um café, não penso nos erros do passado nem nas preocupações do futuro. Só estou ali, desfrutando do aroma, do calor da xícara em minhas mãos, do primeiro gole que me desperta. Aprendi a deixar de lado o passado e o futuro. No início não foi fácil. Minha mente se agarrava às recordações, às coisas que eu deveria ter feito de outra maneira. Mas percebi que reviver o passado só me causava mais dor. Então, toda vez que um pensamento do passado aparece, eu o observo, o reconheço e o deixo ir, como um barco que se afasta do porto. Não o ignoro, mas também não me apego a ele. Apreciar a beleza de cada momento se tornou meu mantra. A vida está cheia de pequenos detalhes que passamos por alto. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, parei para observar como a luz do sol atravessava as folhas das árvores, criando um espetáculo de sombras e cores. Percebi que nesses pequenos momentos de beleza, a tristeza se desvanecia, mesmo que fosse apenas por um instante. Me comprometi a buscar mais desses momentos. Às vezes é o canto de um pássaro, o som da chuva ou o sorriso de um desconhecido. Cada um deles é uma oportunidade para encontrar alegria no cotidiano. Superar a ruminação mental tem sido um desafio constante. Minha mente tende a ficar presa em um ciclo de pensamentos negativos, mas toda vez que percebo que estou ruminando, uso uma técnica que aprendi com a filosofia estoica, a dicotomia do controle. Pergunto a mim mesmo, isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então tento soltá-lo. Epicteto disse, o presente é o único momento que realmente possuímos. E com essa sabedoria, encontro consolo em aceitar o que não posso mudar. Descobri que há uma conexão entre estar presente e a felicidade duradoura. Quando vivo no presente, percebo que a maioria das minhas preocupações são apenas ilusões criadas pela minha mente. Ao estar presente, posso experimentar a vida como ela é, sem os filtros do medo ou da tristeza. Sinto-me mais leve, mais livre. E assim, embora a tristeza ainda me visite, aprendi a manejá-la sem que se note. Abraço-a como parte da minha experiência humana, mas não deixo que me domine. Vivo no aqui e agora, encontrando paz no presente e permitindo que cada momento, por menor que seja, me lembre que a vida é um presente. Como disse Marco Aurélio, a serenidade encontra-se no presente, na aceitação do que é. E com pensamentos presentes e positivos navego pela vida, superando a tristeza com a força do mindfulness e a beleza de cada instante vivido plenamente. 8. A autodisciplina. Me lembro da primeira vez que realmente enfrentei a tristeza. Não uma tristeza passageira, mas uma que se alojou em minha alma como um hóspede não convidado. Era um dia cinzento e eu sentia que carregava uma nuvem escura sobre minha cabeça. Uma que ninguém mais podia ver. No entanto, em vez de deixar que essa tristeza me consumisse, decidi usar o poder da autodisciplina para transformá-la em uma ferramenta de crescimento pessoal. Permita-me contar como fiz isso e talvez você também possa encontrar uma maneira de lidar com sua tristeza sem que se note. Tudo começou com o estabelecimento de metas claras. Percebi que se não tivesse um propósito definido, a tristeza se apoderaria de mim. Então me sentei e escrevi meus objetivos.
Queria ser melhor no meu trabalho, melhorar minha saúde e encontrar tempo para meus hobbies. Não eram metas impossíveis, mas sim desafiadoras o suficiente para me manter ocupado. A clareza em meus objetivos me deu uma razão para levantar todas as manhãs. Sabia que sem um norte, seria fácil me perder na confusão das emoções. Um dos maiores desafios foi resistir à tentação da gratificação instantânea. Vivemos em um mundo onde tudo está a um clique de distância, e é fácil buscar consolo em distrações temporárias. Nos momentos em que sentia a tristeza mais aguda, a tentação de escapar através das redes sociais, da comida rápida ou da televisão era enorme. No entanto, lembrava a mim mesmo que essas eram soluções efêmeras. O que se adquire com muito trabalho se ama mais, eu dizia a mim mesmo. Então, em vez de sucumbir, mergulhava em atividades que sabia que trariam satisfação a longo prazo. Ler um bom livro, sair para correr ou aprender algo novo. O valor da constância no caminho para a superação não pode ser subestimado. Havia dias em que tudo parecia uma subida íngreme, mas entendi que a constância era a chave. Muitas vezes as pequenas ações diárias têm um impacto mais significativo do que os grandes esforços esporádicos. Todos os dias, sem falha, eu trabalhava um pouco nas minhas metas. Se eu me propunha a ler 20 páginas, eu lia. Se decidia caminhar 30 minutos, eu cumpria. Essa rotina constante não só me mantinha ocupado, mas também me proporcionava um senso de realização que, lentamente, começava a dissipar a tristeza. A importância da força de vontade se tornou evidente em cada passo do caminho. Não era fácil, e havia dias em que eu queria desistir. No entanto, me lembrava das palavras de Epicteto. A chave é manter a companhia das pessoas certas. Então busquei me rodear de pessoas que me inspiravam e apoiavam meus esforços. Sua influência positiva reforçava minha determinação e me ajudava a manter-me no caminho certo. A força de vontade não é algo inato, é um músculo que se fortalece com o uso, e cada desafio superado aumentava minha capacidade de enfrentar o próximo. Transformei a tristeza em combustível para o crescimento pessoal. Aprendi a ver a tristeza não como um obstáculo, mas como um sinal de que algo precisava mudar. Refleti sobre minhas emoções e as utilizei para me motivar. Se me sentia triste porque não estava satisfeito com meu trabalho, isso se tornava um impulso para melhorar. Se a tristeza vinha de uma sensação de solidão, me impulsionava a me conectar mais com os outros. A tristeza, longe de ser uma força debilitante, tornou-se uma ferramenta poderosa. Cada vez que a sentia, lembrava-me de que era uma oportunidade para aprender e crescer. Como dizia Marco Aurélio, não permitas que a tristeza te consuma, converte-a em uma faísca para acender teu fogo interior. Mudei minha perspectiva, e em vez de ver a tristeza como uma inimiga, abracei-a como uma aliada na minha jornada de superação pessoal. Assim, é como lido com a tristeza sem que se note. Não é que não a sinta, simplesmente aprendi a canalizá-la, estabelecendo metas claras, resistindo à gratificação instantânea, sendo constante, fortalecendo minha força de vontade e transformando a tristeza em um motor para o crescimento. É um caminho que requer disciplina, mas os resultados valem cada esforço. E você, como transformará sua tristeza hoje? 9. As relações sociais. Desde que me lembro, a tristeza tem sido uma companheira silenciosa na minha vida. Porém, com o tempo, aprendi a manejá-la sem que se note, encontrando consolo nas relações sociais e nas lições estoicas. Quero compartilhar como percorri esse caminho, utilizando exemplos práticos e experiências pessoais que talvez te sejam familiares. Um dos momentos mais difíceis foi quando perdi um ente querido. A tristeza era esmagadora e parecia impossível de ocultar. No entanto, encontrei apoio naqueles que me rodeavam. É fundamental, em tempos de tristeza, buscar o apoio das pessoas que te importam. Eu costumava me isolar na minha dor, mas descobri que conversar com amigos e familiares, compartilhar meu fardo, me dava forças para seguir adiante. Não se tratava de buscar piedade, mas de encontrar um ouvido compreensivo e um coração disposto a escutar. Em uma dessas conversas, um amigo estoico me disse: a tristeza é como uma sombra. Embora te siga, não deve definir seu caminho. Essa frase de Epicteto ressoou profundamente em mim. Compartilhar experiências com outros que praticam o estoicismo me ensinou que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossa atitude em relação a eles. Esta comunidade me ofereceu um espaço seguro para expressar meus sentimentos sem temor de ser julgado. A empatia e a compreensão têm um valor terapêutico imenso.
Percebi que, ao ouvir outros falarem sobre suas lutas e tristezas, não só lhes oferecia consolo, mas também curava uma parte de mim mesmo. Ao entender e sentir a dor alheia, aprendi a manejar melhor a minha. Lembro-me de uma tarde chuvosa, sentado em um café, conversando com uma amiga que passava por uma ruptura amorosa. Ao compartilhar nossas experiências, encontramos consolo mútuo e a tristeza se tornou um pouco mais leve. Fortalecer os laços afetivos tem sido uma estratégia crucial para enfrentar os desafios. Investir tempo e esforço em minhas relações me proporcionou uma rede de apoio inabalável. Organizava reuniões semanais com amigos, onde falávamos sobre nossas vidas, nossas alegrias e nossos pesares. Esses momentos se tornaram uma fonte constante de força. Sentia que, ao nutrir essas conexões, criava um escudo protetor contra a tristeza. Inspirar-me no exemplo e no encorajamento de quem me rodeia tem sido crucial. Tive a sorte de conhecer pessoas resilientes que, apesar das adversidades, mantêm uma atitude positiva e estoica. Uma vez, um mentor me disse: a verdadeira força não reside em não sentir tristeza, mas em saber que pode superá-la. Esta citação de Marco Aurélio se tornou um mantra para mim. Cercar-me de pessoas que vivem segundo esses princípios me ensinou a ver a vida de uma perspectiva diferente, a enfrentar a tristeza com coragem e serenidade. Para você que talvez esteja passando por um momento difícil, digo: você não está sozinho. Busque o apoio daqueles que te amam. Compartilhe suas experiências e não subestime o poder da empatia e da compreensão. Fortaleça suas relações, pois nos momentos de tristeza, esses laços afetivos serão seu refúgio. E, acima de tudo, inspire-se no exemplo de quem te rodeia. Aprenda com sua resiliência e adote uma atitude estoica diante da vida. Lembre-se, como disse Sêneca, a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. A tristeza é parte da nossa existência, mas não precisa nos definir. Ao manejá-la com sabedoria e nos apoiarmos em nossas relações, podemos encontrar uma maneira de viver com ela sem que se note, transformando-a em uma fonte de crescimento e força. 10. O silêncio. Como manejo a tristeza sem que se note? Às vezes o mundo parece um lugar esmagador. Os ruídos constantes, as expectativas alheias e as decepções pessoais se acumulam, criando um caos na minha mente e coração. Nesses momentos aprendi a encontrar uma ferramenta inestimável: o silêncio. Imagine por um momento que você está no meio de uma tempestade. O vento ruge, a chuva bate forte e parece que não há escapatória. Assim me sinto às vezes com a tristeza, uma tempestade interna que ameaça derrubar tudo ao seu redor. No entanto, descobri que mesmo no meio dessa tempestade, posso encontrar um refúgio no silêncio. Me lembro de uma tarde especialmente difícil, em que recebi uma má notícia, daquelas que te golpeiam como um martelo no peito. Minha primeira reação foi me esconder, evitar as pessoas e me afundar na minha tristeza. Mas, em vez disso, decidi buscar um lugar tranquilo. Fui a um parque próximo e encontrei um banco afastado do barulho. Sentei-me e fechei os olhos. Respirei profundamente e permiti que o silêncio me envolvesse. O silêncio tem um poder terapêutico que é difícil de descrever até que você o experimente. Não é apenas a ausência de ruído, mas a presença de uma calma profunda que te permite reconectar consigo mesmo. Nesse parque, enquanto os sons do mundo se desvaneciam, comecei a sentir minha mente clarear. O turbilhão de pensamentos e emoções começou a acalmar-se, e uma sensação de paz interior emergiu lentamente. Cultivar essa paz interior não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo que requer prática e paciência, semelhante à meditação. Dedico um tempo todos os dias para sentar em silêncio, meditar e ouvir minha respiração. Você não precisa ser um especialista em meditação para se beneficiar dela. Só precisa estar disposto a desconectar-se do ruído do mundo e mergulhar em seu próprio ser. A meditação me ensinou a ser um observador dos meus próprios pensamentos. Em vez de lutar contra eles ou tentar evitá-los, simplesmente os observo passar, como nuvens no céu. Essa prática me permitiu manejar minha tristeza de maneira mais saudável, sem que se note externamente. Em vez de reprimir minhas emoções, eu as reconheço e as deixo fluir. Desconectar-se do ruído do mundo é essencial para encontrar clareza. Vivemos em uma era onde estamos constantemente bombardeados com informações e estímulos. O telefone toca, as notificações piscam,
e as vozes dos outros enchem nosso espaço mental. Em meio a tudo isso, é fácil se perder. Por isso, desconectar é uma prática vital para mim. Desligo o telefone, fecho a porta e me permito estar sozinho com meus pensamentos. É nesses momentos de desconexão que encontro as respostas que procuro e a clareza que necessito. Descobrir a beleza e a profundidade do silêncio interior tem sido uma das maiores revelações da minha vida. Há uma citação estoica de Marco Aurélio que sempre me acompanha nesses momentos. No silêncio se encontram as respostas que o ruído oculta. Esse lembrete me ajuda a me centrar em meu interior, a valorizar o silêncio como uma ferramenta para melhorar a qualidade dos meus pensamentos e, consequentemente, minha vida. Alguns dias, quando a tristeza parece implacável, lembro que tenho o poder de encontrar calma em meio ao caos. Saio para caminhar na natureza, ouço o sussurro das folhas e deixo que o silêncio natural me preencha. Outras vezes, encontro um canto tranquilo em casa. Fecho os olhos e permito que o silêncio me guie de volta ao meu centro. Manejar a tristeza sem que se note não significa ignorá-la ou reprimi-la, mas encontrar maneiras saudáveis de processá-la. O silêncio, com seu poder terapêutico, me proporcionou uma forma eficaz de fazer isso. É um refúgio, um espaço sagrado onde posso reconectar comigo mesmo, encontrar paz e clareza e, finalmente, descobrir a beleza do meu próprio ser. Se algum dia você se sentir sobrecarregado, convido-o a buscar esse silêncio interior. Ele pode ser o caminho para uma maior compreensão e serenidade na sua vida. 11. A resiliência. A resiliência é minha aliada nesta batalha invisível e te convido a descobrir como a aceito, desenvolvo e abraço a cada dia. Aceitar a adversidade como uma oportunidade de crescimento tem sido uma lição crucial. Lembro-me de uma vez quando perdi meu emprego de uma hora para outra. O pânico inicial se transformou em uma sensação de vazio, mas decidi ver essa adversidade como uma porta aberta para algo melhor. Repeti a citação de Epicteto. Não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Assim, em vez de me afundar, aproveitei o tempo para aprender novas habilidades. Me inscrevi em cursos online, li livros sobre temas que sempre me interessaram, mas nunca tive tempo de explorar. Cada dia eu me levantava com um propósito renovado, vendo o desemprego não como um fim, mas como um começo. Desenvolver uma mentalidade resiliente é um processo constante. Para mim, começou com pequenos ajustes na forma de pensar. Em vez de dizer não posso fazer isso, comecei a me perguntar: como posso fazer isso? Esse simples ajuste de foco transformou minha percepção dos desafios. Em uma ocasião, quando enfrentei uma ruptura dolorosa, em vez de ficar preso na tristeza, lembrei-me de que cada fim é também um novo começo. Comecei a meditar e a escrever em um diário onde colocava meus pensamentos e emoções. Esses hábitos me ajudaram a me entender melhor e a fortalecer minha mente contra futuros golpes. Recuperar-se das quedas com determinação é uma das habilidades mais valiosas que desenvolvi. Uma vez, após um fracasso empresarial, me senti completamente derrotado, mas lembrei de uma frase de Marco Aurélio: o impedimento à ação avança a ação. O que se interpõe no caminho se torna o caminho. Em vez de ver o fracasso como um muro, vi como um degrau no caminho para o sucesso. Analisei meus erros, aprendi com eles e voltei a tentar com mais força. A determinação se tornou meu escudo contra o desespero. Transformar a fragilidade em fortaleza é uma das tarefas mais desafiadoras, mas também mais gratificantes. Lembro-me de me sentir vulnerável após uma série de eventos desafortunados, como se cada pequena coisa fosse me quebrar. Mas foi nesses momentos de maior fragilidade que descobri minha verdadeira força. Me juntei a grupos de apoio, compartilhei minhas experiências e ouvi as dos outros. Ao fazer isso, encontrei consolo e força na comunidade. Aprendi que mostrar minha vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma fonte de imensa força. Abraçar a vida com coragem e esperança é o passo final e mais importante nesta jornada. Todos os dias acordo com a decisão consciente de enfrentar o que vier com coragem. Mesmo nos momentos mais sombrios, me agarro à esperança. A vida pode ser imprevisível e dura, mas também é cheia de beleza e oportunidades. Uma vez, enquanto caminhava sozinho pela cidade, sentindo-me sobrecarregado pela tristeza, vi um grupo de crianças brincando no parque. Suas risadas e alegria me lembraram que a vida, apesar de tudo, continua e que há momentos de pura felicidade a serem descobertos.
Manejar a tristeza sem que se note é uma arte que aprendi ao longo do tempo. A resiliência, aceitando a adversidade como uma oportunidade de crescimento, desenvolvendo uma mentalidade forte, recuperando-se com determinação, transformando a fragilidade em fortaleza e abraçando a vida com coragem e esperança, tem sido minha guia nesta jornada. Você também pode fazer isso. Lembre-se, como dizia Sêneca, a dificuldade fortalece a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Cada desafio é uma oportunidade para crescer e cada tristeza é uma semente de força que você pode cultivar. 12. Não se apegue aos resultados. Lembro-me de um dia particularmente difícil no trabalho. Estava trabalhando em um projeto havia meses, colocando todo o meu esforço e coração nele. Tinha grandes expectativas e quase podia ver o sucesso refletido nos olhos de meus colegas e no orgulho de meu chefe. Mas quando chegou o dia da apresentação, tudo desmoronou. O projeto não foi bem recebido e apontaram vários erros que eu não havia previsto. A tristeza e a decepção me golpearam como uma onda implacável. Nesses momentos de tristeza, agarrei-me a uma lição que havia aprendido da filosofia estoica. Não se apegue aos resultados. Essa frase ressoou na minha mente como um mantra. Percebi que meu apego às expectativas era o que estava me causando tanto sofrimento. Não era o fracasso em si, mas a expectativa não realizada que me machucava. Decidi me libertar do apego às expectativas e comecei a me concentrar mais no processo do que no resultado. Por exemplo, em vez de me obcecar com a aprovação do meu chefe, comecei a apreciar o ato de criar, de inovar, de aprender a cada passo do caminho. Cada erro se tornou uma lição e cada crítica, uma oportunidade de melhorar. Aprender com os fracassos e decepções se tornou uma prática diária. Lembro-me de outra ocasião em que tentei algo novo, algo fora da minha zona de conforto. Inscrevi-me em um curso de pintura, embora nunca tivesse tido talento para a arte. No início, minhas pinturas eram terríveis. Sentia uma mistura de vergonha e frustração. Mas em vez de desistir, lembrava a mim mesmo que o objetivo não era me tornar um grande artista, mas desfrutar do processo de aprender algo novo. Com o tempo, minhas habilidades melhoraram e encontrei grande satisfação em cada pincelada, independentemente de quão imperfeita fosse. Manter a equanimidade diante do sucesso e do fracasso não é fácil. A sociedade nos ensina a celebrar os sucessos e a esconder os fracassos. Mas o que aconteceria se tratássemos ambos com a mesma serenidade? Esforcei-me para não ser levado pela euforia do sucesso, nem pela desesperança do fracasso. Cada vez que alcançava uma meta, celebrava de maneira moderada e voltava a me concentrar no próximo desafio. Quando falhava, lembrava que cada fracasso é apenas um degrau no caminho para o aprendizado e o crescimento. Cultivar uma atitude de desapego me ajudou a encontrar uma verdadeira liberdade emocional. Antes eu costumava pensar que minhas emoções eram uma montanha-russa incontrolável. Agora, vejo as emoções como nuvens passageiras em um céu claro. Não importa quão escura seja a nuvem, sei que eventualmente passará. Permito-me sentir a tristeza, mas não deixo que me controle. Observo-a, aceito-a e a deixo ir. Em uma tarde tranquila, enquanto meditava, lembrei-me de outra citação estoica. A serenidade se encontra no coração que não se ata à fortuna, mas à virtude. Entendi que minha tristeza não dependia dos eventos externos, mas de como os percebia e reagia a eles. Assim, comecei a reprogramar minha mente para cultivar pensamentos de aceitação e gratidão, mesmo nos momentos mais sombrios. Manejo a tristeza sem que se note praticando o desapego, focando no processo e aprendendo continuamente de cada experiência. Não sou perfeito e ainda há dias difíceis, mas cada vez que a tristeza me visita, recebo-a com calma e a deixo partir, sabendo que tenho o poder de encontrar paz e equilíbrio em meu interior. E você também pode fazê-lo. A chave está em não se apegar aos resultados, em abraçar o processo e em encontrar liberdade no desapego. 13. A busca da sabedoria interior. Há alguns anos me encontrava em uma encruzilhada emocional que me levou a buscar uma maneira de manejar a tristeza sem que se notasse. Era um tempo em que as expectativas e os fracassos pesavam sobre mim como uma pedra, e descobri que a chave para me libertar desse peso residia na busca da sabedoria interior. Tudo começou quando me dei conta de que minha tristeza provinha, em grande parte, do meu apego às expectativas.
Cada projeto, cada relacionamento, cada pequeno detalhe da minha vida estava impregnado de um desejo insaciável de alcançar certos resultados. Dizia a mim mesmo: se conseguir isso, serei feliz. Se obter aquilo, a tristeza desaparecerá. Mas a realidade, como bem sabemos, raramente se alinha perfeitamente com nossas expectativas. Foi então que lembrei de uma frase de Epicteto: não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação delas. Nesse momento, comecei a trabalhar para me libertar desses apegos. Decidi focar no processo em vez do resultado. Imagine que você está esculpindo uma peça de madeira. No início, pode ter uma visão clara da figura final, mas com o tempo, aprendi a desfrutar do ato de esculpir, do som do cinzel contra a madeira, das pequenas lascas que caem no chão. Percebi que, ao me concentrar no trabalho em si, a ansiedade pelo resultado final se dissipava, e com ela, grande parte da tristeza. No caminho não faltaram fracassos e decepções. Me lembro claramente de uma vez em que investi meses em um projeto que terminou fracassando estrepitosamente. Senti uma profunda tristeza e um forte impulso de desistir. Mas foi nesses momentos que compreendi a importância de aprender com os fracassos. Cada erro se tornou uma lição, cada decepção uma oportunidade para crescer. Como disse Sêneca, o maior obstáculo para viver é a expectativa que depende do amanhã e desperdiça o hoje. Pouco a pouco, aprendi a manter a equanimidade diante do sucesso e do fracasso. Um dia, recebi um reconhecimento importante no meu trabalho, mas em vez de me deixar levar pela euforia, lembrei a mim mesmo que esse sucesso era efêmero. Do mesmo modo, quando as coisas não saíam como esperava, dizia a mim mesmo: isso também passará. A prática da equanimidade me permitiu enfrentar os altos e baixos da vida com uma calma interior que antes me parecia inatingível. Cultivar uma atitude de desapego foi talvez o maior desafio, mas também o mais libertador. Perguntava a mim mesmo: o que realmente me prende a esta tristeza? E a resposta, invariavelmente, era meu apego a certas ideias, pessoas ou resultados. Aprendi a soltar, a deixar ir aquilo que não podia controlar. E nesse processo encontrei uma verdadeira liberdade emocional. Percebi que a felicidade e a tristeza não dependem das circunstâncias externas, mas da nossa atitude em relação a elas. Uma noite, enquanto meditava, senti uma paz profunda. Havia deixado para trás a necessidade de que minha vida seguisse um roteiro específico. Liberei-me das expectativas e encontrei um refúgio na minha sabedoria interior. Disse a mim mesmo: não importa o que aconteça amanhã, hoje estou em paz. Querido amigo, se algum dia você se encontrar preso na tristeza, lembre-se de que tem dentro de si a capacidade de manejá-la sem que se note. Liberte-se do apego às expectativas, foque no processo, aprenda com os fracassos, mantenha a equanimidade e cultive uma atitude de desapego. Nesse caminho, descobrirá que a verdadeira liberdade emocional não está em alcançar o que deseja, mas em encontrar a paz em cada momento tal como é. Como bem disse Marco Aurélio, a serenidade encontra-se não na ausência de tempestades, mas em encontrar a calma em meio a elas. 14. A gratidão. Há algum tempo me encontrava em um lugar escuro, preso em um turbilhão de tristeza que parecia não ter fim. Era como se uma sombra persistente me seguisse a todos os lugares. Mas percebi que não podia deixar que essa tristeza me definisse. A chave, descobri, estava em algo aparentemente simples, mas poderosamente transformador: a gratidão. No início, a ideia de reconhecer as bênçãos em meio à adversidade parecia quase impossível. Como poderia encontrar algo positivo quando sentia que tudo ia mal? Mas me obriguei a tentar. Comecei com pequenas coisas. Lembro-me de uma manhã em particular, após uma noite de insônia e pensamentos sombrios, forcei-me a olhar pela janela. O sol estava nascendo, tingindo o céu de um laranja quente. Agradeço por este amanhecer, disse a mim mesmo. Foi um pequeno passo, mas foi um começo. A prática de cultivar um coração agradecido não veio da noite para o dia. Foi um processo. Decidi começar um diário de gratidão. Todas as noites, antes de dormir, anotava pelo menos 3 coisas pelas quais estava agradecido naquele dia. No início, era difícil encontrá-las. Agradeço pelo café quente esta manhã, escrevia. Agradeço pela ligação de um amigo, anotava outro dia. Pouco a pouco, esses pequenos momentos de gratidão começaram a se acumular e, surpreendentemente, a transformar minha perspectiva.
A gratidão se tornou meu antídoto contra a tristeza. Comecei a notar que, quando me concentrava no positivo, a sombra da tristeza se desvanecia um pouco. Não desaparecia por completo, mas era como se perdesse força. Um dia, enquanto passeava pelo parque, observei uma criança brincando com seu cachorro. Ambos riam e se perseguiam sob o sol. Senti uma onda de gratidão por aquela simplicidade, por aquela alegria pura e sem complicações. Foi nesse momento que entendi a verdade nas palavras de Epicteto. A gratidão no coração dissipa as sombras na mente. O diário de gratidão se tornou uma ferramenta essencial na minha vida. Não escrevia apenas sobre grandes eventos, mas também sobre as pequenas alegrias cotidianas que, de outra forma, poderiam ter passado despercebidas. Agradeço pelo abraço de minha mãe hoje, escrevi um dia. Agradeço pela risada compartilhada com um colega, anotei em outra ocasião. Ao fazer isso, não apenas reconhecia o positivo, mas também elevava meu espírito. Reconhecer o positivo em meio à adversidade é uma habilidade que requer prática. Lembro-me de um dia particularmente difícil no trabalho. Tudo parecia dar errado e a tristeza estava prestes a me dominar. Em vez de ceder, decidi fazer uma pausa e caminhar lá fora. Enquanto caminhava, observei as flores que cresciam ao longo do caminho. Eram lindas, com cores vibrantes que contrastavam com meu estado de ânimo sombrio. Parei e as observei de perto, permitindo-me sentir gratidão por sua beleza e pelo fato de que, apesar de tudo, a natureza continuava a florescer. À medida que continuava esse exercício de gratidão, comecei a notar mudanças em minha vida diária. Sentia-me mais leve, mais capaz de lidar com os desafios sem me sentir sobrecarregado. A tristeza, embora ainda presente, havia perdido seu domínio sobre mim. Aprendi que manter um coração agradecido não só me ajudava a superar os momentos difíceis, mas também me tornava mais resiliente. A gratidão se tornou meu refúgio, minha âncora em tempos turbulentos. Ao reconhecer e agradecer pelas bênçãos, por menores que fossem, podia transformar minha tristeza em uma oportunidade de crescimento. A prática constante da gratidão me ensinou a ver a vida com uma nova lente, uma que valoriza e celebra o positivo, mesmo em meio à adversidade. Manejar a tristeza sem que se note é uma arte que se aperfeiçoa com a gratidão. É uma jornada pessoal, um compromisso diário de buscar e reconhecer as bênçãos escondidas em cada dia. Assim descobri que a gratidão não só eleva o espírito, mas também ilumina o caminho para uma vida mais plena e feliz. A gratidão no coração dissipa as sombras na mente, dizia Epicteto, e com gratidão, aprendi a reinterpretar meu mundo. Lembre-se, isso é apenas o começo. Há todo um mundo de sabedoria estoica esperando para ser explorado, pronto para guiá-lo em seu caminho para uma vida mais significativa e plena. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!